pequeninas, naquela altura eram muito grandes, Claro. hoje são pequeninas. Claro. Mas ele fazia as coisas também com uma descrição tão grande Certo. que por vezes quando nós sabíamos já a coisa estava feita porque ele nem dizia. Certo, certo. O que é que episódios de vida é que se calhar para o Dr. Guilherme terão sido mais importantes? Por exemplo, o 25 de Abril, como é que ele viveu o 25 de Abril? Olha, o Paulo sabe perfeitamente a posição do padrinho. Claro, Pronto. claro. Ele teve um bocado de medo. Sim. E talvez até pensasse, e bem, sim, na coisa que me se iria dar. Sim. Porque o padrinho dizia muita vez, a liberdade tem de ser vista com conta, peso e medida. E isto hoje foi tudo à balda. Queira Deus que a coisa não descambe. Ele aí até teve uma certa razão, porque sim, há muita gente que tomou liberdade por falta de educação e tudo mais. E aí ele sentia. Certo. Aí ele sentia. Contudo, não sofreu perseguições nem nada, precisamente porque era uma pessoa respeitada por todo o Conselho. Não digo que não tenha havido talvez alguma palavra mais agressiva ou qualquer coisa, mas isso o padrinho superava isso. A sua educação não lhe dava para dar ouvidos sequer a tal coisa. Ele, aliás, quando eu lhe pedia para falar em figuras influentes de Ferreira ou importantes, ele destacava sempre, entre outras, destacava sempre o Rui Godinho, que era comunista, era e é. Exatamente. E até guardava lá por acaso não encontramos lá na secretária dele, ele tinha lá uma cartita ou duas do Rui Godinho. Não encontramos, tive pena, portanto já tivemos a catalogar a documentação e isso não apareceu. E falava também muito num senhor Marmelo da Portinha, que foi o fundador do Café do América. É uma figura muito antiga, que era um revolucionário da Primeira República, chegou a estar preso, mas que ele dizia que era uma pessoa, eu na altura não percebia o que é que ele queria dizer com isso, ele dizia que ele era muito avançado, mas o avançado tinha um sentido político, na altura o avançado era sinónimo de comunista, não era avançado naquilo que nós achamos que seja uma pessoa... Sim. Eu estou com tanta audiência, eu não sabia. E então ele falava precisamente desse Sr. Marmelo com essa admiração que ele tinha, ainda que palavra de honra, não sabia que tinha com essa enfim, com essa diferença política enfim, de ideologia que eles... Pois, e já são pessoas que... mais antigas. Em termos de experiências pessoais com o Dr. Guilherme, já falou em algumas que teve, nomeadamente de que ele de facto também tinha o cuidado de ir vê-la sempre à noite. Tinha, e a preocupação, e quando estive no colégio, tudo. Sim. Era uma pessoa que se preocupava, e por fim com os meus filhos. Sim. Portanto, percorreu toda uma série de gerações familiares, porque como disse, os seus avós já tinham trabalhado para os pais dele. Em casa deles. Estamos a falar de 4 gerações. De 4 gerações. Muito bem. Alguma experiência pessoal, algum aspecto da vida em que, por exemplo, o Sr. António contou uma experiência de que na altura o seu pai tinha facultado algum dinheiro para ele fazer a casa, e depois por morte do seu pai que o Dr. Guilherme foi ter com o Sr. António e que lhe disse: olha, eu quero que continues a trabalhar para mim porque agora ainda me fazes mais falta e portanto a dívida que tinhas da tua casa fica saldada enquanto tu trabalhares para mim. Ou seja, e o Sr. António obviamente ficou com a casa paga e isso, para qualquer pessoa ficar com uma casa paga e com a dívida saldada, é algo de marcante. Paulo, eu soube isso muito depois, mas muitos anos depois. Sim. Porque lá está, o padrinho fazia as coisas, tinha todo o direito de fazer tudo o que queria da sua vida e do seu património. Disse-me isso um dia, numa conversa... trivial, não é? Sim, uma conversa que até na altura talvez nem desse para estarmos com essa conversa. Sim. Mas surgiu e ele falou. Claro que nada teria a dizer, nem poderia dizer, porque eu não tinha nada a ver com Claro. isso. Mas outras experiências, por exemplo, consigo ou com alguém que conhecesse, de gestos desta natureza que ele tivesse? Paulo, ele era uma pessoa que bastava, eu no meu caso, abrir a boca para as coisas virem a caminho. Certo. Pronto. Era uma pessoa que ele mesmo dizia, e eu aí
cada vez me lembro mais dele, sim, porque era uma pessoa que se eu me sentisse, ou se ele sentisse que alguém me iria molestar ou qualquer coisa, sim, ele sentia-se muito. certo. Isso sem dúvida nenhuma. Assim, uma coisa não, porque que eu diga, É tenho isto ou aquilo, claro. não, porque era tudo. Era tudo, não, claro. Porque era tudo. Era continuado, não eram gestos não, isolados. e como já vinha tão de trás, sim, sim. eu já estava tão habituada que talvez nem notasse alguma coisa que outra pessoa que estivesse atrás pudesse ver. Muito bem. No contexto, enfim, da vivência que o Dr. Guilherme tinha em Ferreira de Jézer, quem consideraria os seus melhores amigos? Quem seriam aquelas pessoas com quem o Dr. Guilherme mais privava e mais relacionava? Dr. Adriano, sim. Dr. Folk, sim. o Sr. Luís Rosa também não digo não, mas outro feito de outro género. De outro género. Agora, os mais, sim. o que se sentavam sim. no banquinho da praça, que hoje não existe, sim. à frente da farmácia, todas as tardes, sim. Dr. Folk e Dr. Adriano e o Dr. Guilherme Soeiro. Os três. Ali estavam os três, sim. até ao jantar, com uma amena cavaqueira, e ali estavam na sua... E o Dr. Godinho e o Dr. Real? Não o tanto? Dr. Godinho tinha, nessa altura, não. Sim, eram amigos e tudo mais, mas o Dr. Real, mais na Frasoeira, e como tinha a clínica, também não vinha tanto para cá. O Dr. Godinho, às tardes, não, porque era precisamente no hospital quando exercia as consultas e assim. Muito bem. O Dr. Guilherme, penso, eu não tenho a certeza, penso que nasce naquela casa que está hoje, onde está hoje uma rotunda. Exatamente, no não antigo nasce, colégio. Não nasce na outra casa que está agora a ser recuperada. Portanto, nasce na primeira casa, no antigo colégio, não é? O padrinho nasceu na casa, sim, do colégio. Certo. O padrinho nasceu na casa do colégio. Aqui, quando veio para aqui, já era rapazinho. Exato. Já era rapazinho. Esta casa foi mandada a fazer pelos pais. Então, pronto. E a outra casa passou a ter que tipo de utilidade? A outra que já não existe? Não, eles nunca alugaram, nem pronto, nada. Ficou sempre porque eles tinham muita família também e era uma casa que dava apoio à casa principal. Da casa daqui. Principal. Muito bem. Em termos de opositores ou pessoas que, enfim, com quem pudesse ter existido algum tipo de mau relacionamento, havia assim alguém que... Não conheço, Paulo. Não, eu também não, também não, mas tenho que fazer a pergunta e ninguém me soube responder a isso. Não conheço, não. Se houve, foi tudo tão camuflado que não se deu por isso. Não havia, segundo as pessoas dizem, no tempo dele não havia aqui, apesar de vivermos no Estado Novo, não havia aqui uma perseguição política acentuada, nem existiriam PIDs aqui em Ferreira de Jézer, ou seja, dá-nos a ideia que o Dr. Guilherme tinha uma atitude preventiva, ou seja... Ele sabia muito bem falar com as pessoas. Falava com as pessoas, evitando que as coisas... Evitava conflitos. Exatamente, pronto. Eu dá-me a ideia que ele investia muito no diálogo e, portanto, terá com isso, com essa ação... Eu lembro-me de uma das vezes, e talvez isto venha até a propósito de uma pergunta anterior, sim. E agora lembro-me de repente. Eu lembro-me do padrinho chegar um dia ao almoço muito satisfeito. Sim. E a mãe, naturalmente, perguntou-lhe. E ele disse, acabei de fazer uma coisa que nunca pensei de fazer. Sim. Foi ao bico, numa daquelas, havia uma altura em que havia aquelas divisões das terras. Sim. E os marcos, a divisão do que é teu e do que é do António e do que é do Francisco. Certo. E havia ali a imposição de um marco. Sim. Um não queria pegar na pá para fazer um buraco para pôr um marco. O outro também não, porque entendia que era ele. E o padrinho disse, então quem vai abrir o buraco sou eu. Certo. E tirou o casaco e virou-se para eles e disse, o presidente da Câmara é que vai abrir o buraco para pôr o marco. Claro que eles não deixaram. E ele disse, e agora, uma vez que o buraco está aberto, cumprimentem-se e fica a casa arrumada. Muito bem. Ele ficou radiante. Chegou a casa e disse, com um ar de satisfação muito, muito grande. Muito grande. Isso eu lembro perfeitamente. Sim. Ele de facto tinha uma atitude Tinha uma muito maneira de falar com as pessoas, sim. Até porque era uma pessoa que disponibilizava todas as manhãs de quarta-feira para ter o seu gabinete aberto, sim. Para conversar com as aldeias todas. Isso é importante. Eu também conheço um episódio dele com o senhor da enxaria, que era o senhor António do Pranto,
que tinha estado preso, mas tinha estado preso num caso também, curiosamente, de extremas, em que de facto o Dr. Guilherme entendia que ele não era culpado, quer dizer, era culpado por ter depois reagido mal, mas tinha havido uma provocação que teria levado a isso. E quando ele saiu da prisão, o Dr. Guilherme foi convidá-lo para presidente da Junta e ele disse: então, mas eu acabei de sair da prisão e o senhor quer-me pôr como presidente da Junta? Ele disse: sim, porque tu para mim és inocente e és a pessoa mais capaz que eu encontro aqui na Junta. E o Sr. António Pranto contava isso sempre muito comovido, porque achava que... Havia uma coisa, Paulo, que o padrinho lhe custava a suportar. Sim. Era a falta de educação. Sim. Suportavam as pessoas quando estavam a falar um palavrão, uma coisa... Agora, a falta de educação de uma pessoa para a outra, isso ele dizia, a pessoa pode ser muito humilde, sim, mas saber-se respeitar. Isso ele era uma coisa que o magoava. Sim. Isto eu não sei explicar muito bem. O Dr. Guilherme foi casado. Sim, já certa... quase não digo na fase terminal da sua vida, sim, mas já muito... Por que ano é que ele terá casado? Tu devias ter os teus 12 anos. Não foi assim tão tarde como isso. Eu tinha pai de 12 anos. 66, 76, pai 80 e qualquer coisa. Talvez. Anos 80, então. Sim, talvez. Pois o padre Amorim ainda cá estava. Sim. Pois, ainda foi o padre Amorim. E quem foi a mulher do Dr. Guilherme? A Rosa Henrique. Que eu conheci a senhora, falei com ela aqui uma vez, mas muito discreta, não? Era uma pessoa que esteve muitos anos na Quinta dos Carvalhais, a trabalhar lá. E era uma paixão antiga ou... E o padrinho teve as suas paixões. Teve as suas paixões. Quem foram as suas paixões? A tia da Miséria. A tia Mimi, sim. Não. Então. A mãe da... A Teresa Fon. A mãe da Teresa. A mãe da Teresa. E a mãe da Isabel Maria. Sim. Mas eram, pronto, naquele tempo apareceram sim, em um dia a fumar. Ora, isso para a madrinha, pronto. Estragou e tudo. A madrinha era a tal pessoa que eu mando, posso e quero. Sim. Pronto, entretanto o padrinho também, Coimbra deve ter tido as suas paixonetas, não? Claro. Pronto. Mas tudo isso me passa ao lado. Com certeza, é mais antigo. Há um episódio que nós consultámos as atas da Câmara durante a presidência do Dr. Guilherme e um ano antes de terminar o mandato, ele suspende esse mandato. E obviamente nós, pelas atas, não conseguimos perceber a razão pela qual ele suspende o mandato. E entra como substituto o Sr. Armando Coutrinho Batista, ou Batista Coutrinho. Terá sido por doença? O que é que aconteceu ao Dr. Guilherme para ter suspendido o mandato? O Sr. Coutrinho, nessa altura, já manifestava vontade. Sim. E como o padrinho também já tinha, já tinha os 4 mandatos e estava quase no final, sim, talvez até para lhe ir abrindo o caminho, não sei. Entretanto, também teve pouco tempo, o Sr. Coutrinho também faleceu. Pois, eu não conheço. O Sr. Coutrinho era irmão da menina Dona Estelita, que é tudo meninas. Sim. E eram os donos da casa aqui ao lado. E da Dona Alda. E da Aldinha, sim, e da Celeste. Sim. Pronto, a minha dúvida era porque é que teria havido esta eu tenho a impressão que não houve um motivo assim, outro motivo qualquer. Sim. Entre as pessoas que o Dr. Até porque o padrinho era amicíssimo do irmão. Do irmão? Do Coutrinho. Sim. Do casado com a Celeste. Sim. Era amicíssimo dele. Eu não sei quem era, ia não conheço muito bem. Ia muita vez lá para baixo para os Carvalhais e tudo mais. Portanto, o irmão do Armando, chamado António. O irmão do Armando, sim. Antes de terminar, não sei se há mais algum episódio, alguma... Não, Paulo, de momento... Mas se lembrar, pronto. Há de haver muita coisa, Paulo. Algumas, eu também depois tive, naquele tempo em que eu estive no colégio e tudo mais. Depois também saí, mas
A única coisa que lhe posso dizer é que realmente, até hoje, tenho a impressão, não digo que não haja, porque há de haver, mas não são muitas almas como a dele. Claro. Muito bem. Pessoas que ele admirasse, eu falei há bocadinho nas pessoas de esquerda, mas obviamente que isso são as exceções. Por exemplo, ele falava muito daquele tio, o Bernardo Faria, que foi militar, que tinha a espada. Recorda-se de ele ter alguma admiração especial por essa ou por outras figuras assim? Não, Paulo, não na medida em que o padrinho lá está, não se manifestava muito. Não se manifestava muito. Não digo que não tivesse essas conversas com as pessoas da idade dele. Sim. E que conhecessem a vida e das outras pessoas. Agora, propriamente comigo não, até porque eu nessa altura era uma garota, para ele ter essas conversas comigo. Muito bem. O que eu peço é que se lembrar de algum episódio que aches interessante, e eu fiz aqui algumas perguntas que só mais para eu me contextualizar, não vou pôr no livro, mas é importante eu conseguir perceber, porque obviamente a opinião que temos do Dr. Guilherme é a mesma. E na verdade o que peço é que se houver alguma história, algum episódio, ou algum aspecto pessoal do Dr. Guilherme que julgo que seja interessante e que não tenha sido aqui abordado, que depois, ou através do Luís, ou telefonando, que me faça chegar.